tu explica isso, mas a gente pode Uhum. entrar também para falar sobre a questão até categórica de transtornos mentais. Por exemplo, Sim. quando a gente fala de critério diagnóstico para depressão mesmo, quando a gente tá Uhum. falando, a gente vai fechar aqueles 5, 6 Uhum. critériozinhos. Bah, mas se eu fechei 3? Mas eu Isso. tenho esses outros fatores aqui Isso. mais graves. Isso. Como é que a gente fica? Né? Exato. E aí vem justamente a teoria da medida, né? Então, uma das questões da teoria da medida é eu tentar, né, concatenar esses sintomas ou sinais clínicos de uma forma que eu possa identificar os sinais mais leves ou iniciais, os sintomas intermediários e os mais severos ou graves. Né? E isso faz toda a diferença quando você vai ler algum estudo clínico, por exemplo. Uhum. Tá? Porque assim, vamos supor que você está lendo lá numa intervenção com depressão. Tá? Se você vai pegar o questionário, o instrumento que a pessoa usou na pesquisa, vamos lá, ideação suicida tem o mesmo peso de anedonia, por exemplo, ou de desregulação emocional, ou de, Sim, sei porque lá. muitas vezes é uma média simples. É isso, exato. É uma escalinha que a pessoa atribui números, né? E você tem ali, e tudo vale igual porque a pessoa soma. Só Isso. soma o resultado. Então, quando você só soma, tudo vale a mesma coisa. Só que olha só que interessante, né? Se você faz uma intervenção que diminui um pontinho só, tipo assim, diminui um sintoma só. Vamos supor que você tem um inventário de sintomas, é só presença, ausência, e na sua intervenção você diminuiu um pontinho só. Estatisticamente, se tu for rodar análise, não vai aparecer diferença significativa. Uhum. Seguramente, porque tu pega o pré e o pós, diminui uma unidade. O que é uma unidade, né, em uma lista enorme de sintomas? Não é nada. Aí que tá. Se você usa o conhecimento da teoria da medida que diz assim, olha, tem sintomas que são mais severos, portanto, né, tem que ter um peso maior. Cara, se esse um ponto que tu reduziu no teu estudo, mas é um ponto que diz respeito a um sintoma grave de depressão, a tua intervenção teve um baita de um sucesso. Só que ela não é mensurável, né, se você não tratar, né, aqueles dados. Se você pegar aqueles dados e tratar só como uma soma simples de Que é o sintomas, que a maior parte que é o dos que estudos faz, né? assim, 99, eu falo sem medo de errar, 99, né, para ser uma coisa Olha para estatística, aquela câmera e fala. entre 97 e 99%. Eu vou fazer um intervalo. Né? Assim, não utiliza esse conhecimento da teoria da medida, né? E pensa assim, reduziu um ponto só. Você não sabe que ponto é esse. Né? Você não sabe que unidade, que sintoma é esse. E aí que vem a coisa que eu sempre achei bacana, de juntar o conhecimento clínico ao conhecimento estatístico. Tá? Porque digamos assim, pelo raciocínio clínico, né? A pessoa sabe que diminuir um sintoma da importância que é a ideação suicida. Até porque vira uma red flag ali no tratamento e isso vai virar primeiro passo do tratamento. Primeiro passo. Né? Você vai identificar que é mais grave, você vai atacar aquilo. Né? Exatamente. E aí, de novo, se você está num grupo de pacientes, faz essa intervenção, diminui um ponto, sem diferença estatística, a minha intervenção foi um fracasso. Não, ela foi um sucesso. Se você ponderasse aquele sintoma, né, de acordo com a teoria da medida. Né? Então eu acho que a gente ainda está muito distante, né? E o que que tu acha? Psico. E o que que tu acha que implica isso? Pra gente estar tão distante? Porque na teoria faz sentido que psicólogos e psicólogas entendam essa questão de, ok, existe o ranqueamento das sintomatologias, eles precisam ser diferentes, até porque na prática clínica, bom, vamos imaginar, tu chegou na clínica para trabalhar comigo, tu tá com uma ideação suicida ou uma autolesão importante. Pô, é a primeira coisa que eu vou trabalhar. A questão de reestruturação de padrão de pensamento, questão de atividade física, talvez isso vai entrar em segundo plano. Sim. Mas o que que acontece, então? É uma falta de conhecimento? Ou também qual é a tua... O que que tu pensa a respeito disso? Eu acho que tem que ter uma interação entre essas duas coisas, né? Porque assim, o que tu tá trazendo é que assim, um clínico, né, com uma boa formação já sabe identificar. Tu usou a expressão, espera, né? espera que saiba, né? Tu usou a expressão red flag, né? Ou seja, um ponto de atenção, né? Olha, se o paciente está apresentando ideação, trabalhe isso, né? Porque isso é mais grave, isso pode, né, trazer consequências. Depois a gente vê o
o resto, né? Depois a gente vai trabalhar o restante, mas sim, depois, isso. etapas. Tem prioridades, né? Isso conversa, esse raciocínio clínico conversa muito bem com a teoria da medida, né? Então, quando você analisa instrumentos que, né, você vai tentar entender assim, a estrutura do transtorno depressivo, por exemplo, você tem a mesma quase concatenação em termos de severidade, de urgência para guiar a tua estratégia terapêutica que o clínico tem. Mas aí qual é o problema? Quando você vai pro estudo clínico, pro ensaio clínico, aí se perde esse raciocínio. Porque vamos lá, tu tá tratando, de novo, esse sintoma como qualquer outro dentro de um saquinho de sintomas, que tem o mesmo valor, o mesmo peso. Até porque, pensando aqui, logicamente, pode para os dois lados, né? Eu posso não conseguir melhor. A minha intervenção ela pode ser significativamente, estatisticamente significativa e mostrar um bom resultado, mas para casos graves ou para essas partes que a gente está falando, pode não funcionar tão bem. Exato. Só que daí se eu pondero, talvez se eu ponderasse isso, ia ter um resultado negativo. Você teria mais nitidez, ou até mais nitidez para identificar onde que funciona essa intervenção. Perfeito. Né? E em geral não se tem esse cuidado. Depois, né, não se incorpora esse conhecimento na hora de rodar esses estudos. Então, tu acaba perdendo, né, uma especificidade que é muito importante e essa informação se perde simplesmente. Então, de novo, né, a importância de eu ir atrás do estudo, entender exatamente, né? E às vezes as pessoas não reportam isso, que é pior. Porque a informação você não acha no artigo, simplesmente. Só tem uma média antes e uma média depois. Sim, tu vai ter ali a tabela que o autor, ou que os autores fizeram e tu... Você tem uma média dos sintomas antes e depois. Você não sabe exatamente, né? Você não sabe qualitativamente o que diminuiu ali. Sim, e às vezes a descrição da amostra, ou seja, das pessoas que participaram do estudo é um parágrafo. É, muito resumida. Né? Então eu acho que a gente poderia avançar muito mais nesse sentido, né? Se a gente fornecesse mais detalhes nos nossos estudos e incorporasse um conhecimento que já está aí disponível, né? Só que não é incorporado. Então eu leio seguidamente ensaio clínico, meta-análise e tudo mais, mas você vai lá ver o que o pessoal usou na estatística para ver se teve efeito ou não, simplesmente usou lá soma dos scores, né? Somou os itens lá e deu. Né? E aí eu acho que se tem digamos assim, um gap importante que é justamente você não utilizar um conhecimento que já está posto. Né? Você já tem uma teoria da medida que te mostra assim, né, que esses sintomas eles não têm exatamente o mesmo peso. Né? E só para dar um exemplo, teria tantos outros exemplos assim, no quanto que a estatística pode auxiliar ou ser uma barreira para o raciocínio clínico. Né? Um deles, que eu acho muito interessante, é, por exemplo, da falácia ecológica. Né? Falácia ecológica é uma questão que é muito pouco debatida. E explica para o pessoal que não sabe o que é a falácia ecológica. Então, falácia ecológica é um fenômeno muito bacana, que não por acaso, né, tem esse nome porque vem das áreas mais biológicas, né, do estudo justamente da ecologia, que estuda populações, né, de seres vivos, né, e o seu comportamento. E aí, justamente, a falácia ecológica é quando você atribui a um indivíduo uma tendência que você observou na população. Né? E aí reside, por exemplo, os perigos dessa coisa de olho fechado. Né? É baseado em evidência, ponto. Né? Não, pode não aquela ter... questão do Big Data, né? Que não olha para o indivíduo também. Isso, então. Né? Então, assim, justamente eu acho que a arte do psicólogo clínico a partir de algumas informações disponíveis, sempre fazer uma adaptação para o caso específico. E ela é super necessária. Né? Então, assim, a falácia ecológica, ela diz que, bom, tal né, perfil de paciente se beneficia do tratamento X. Né? Isso diz para a maioria das pessoas daquele grupo. O teu próximo paciente pode ser alguém que dali a pouco é justamente o outlier, é aquele que a tua previsão erra enormemente.